Rapaziada, terminou empatado Vasco e Bragantino 1 a 1. Um jogo no qual o Vasco fez um bom primeiro tempo, poderia ter aberto uma vantagem mais larga ali. O Vasco faz 1 a 0, poderia ter feito seu segundo gol e perdeu uma oportunidade muito clara com o Orediano de ficar ali com uma vantagem bem interessante no placar de 2 a 0. Então assim, é algo que obviamente deixa o torcedor do Vasco frustrado em relação a esse resultado. Se você pegar e assim, no início do jogo te apresentarem, ó, o resultado de empate pro Vasco e Bragantino, você vai falar que não é um resultado ruim. Não era um resultado ruim. Mas se você pegar ali no final do primeiro tempo, onde o Vasco fez um primeiro tempo bom, teve chance de gol, conseguiu se impor em diversos momentos para cima do Bragantino, neutralizou praticamente todas as jogadas de perigo do Bragantino na primeira etapa, e você pega ali que o Vasco leva o gol no último minuto de acréscimo que deu o Daronco. Diga-se de passagem, mais uma daquelas arbitragens do Daronco, né? Ele gosta de aparecer mais do que tudo. É um árbitro que ele gosta de ter os holofotes voltados para ele. Ele quer aparecer e ser decisivo na partida de alguma maneira. E ele conseguiu 8 minutos de acréscimo, era acréscimo até o Bragantino empatar com o Vasco no primeiro tempo, praticamente foi isso. Então assim, o Vasco fez um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo também vale a gente ressaltar que segundo tempo horroroso fez o Vasco, não conseguia acertar nada, não conseguia dar 3 passes em sequência, não conseguia conectar uma jogada. O Jair entra muito mal no jogo, depois as outras substituições também feitas pelo Ramon Dias, nenhum jogador conseguiu entrar bem na partida, de forma ali que fizesse o Vasco mudar, que fizesse o Vasco ter algum peso maior no campo de ataque. O Vasco teve uma chance de gol no segundo tempo, que foi de uma jogada do Gabriel Peck pro Vegetti, e assim, era a única forma do Vasco sair do campo de defesa pro ataque, era com bola longa pro Gabriel Peck, porque de resto, nada dava certo no time do Vasco. E que decepcionante foi hoje o jogo do Jair. Jair é um jogador que eu espero muito no time do Vasco, é um cara que eu sei que tem qualidade técnica, é um jogador que tem inteligência, que pode ser importante, mas decepcionante segundo tempo dele, muito mal no jogo, não conseguiu entrar na partida em nenhum momento, desconectado do time, claro, se esforçando, correndo, tentando, mas não conseguindo ser contundente de forma alguma pro time do Vasco. E assim, o empate, por mais que não seja ruim, tá longe de ser bom, isso pela situação que o Vasco tá na tabela. O Vasco ainda é o penúltimo colocado, os times de baixo tropeçaram, era a chance do Vasco cada vez mais colar ali para sair da zona de rebaixamento. O Vasco acaba apenas empatando com o Bragantino. Sei lá, cara, um sentimento meio que de frustração, principalmente quando termina o primeiro tempo, depois do Vasco ter feito um bom primeiro tempo e assim, levar aquele gol aonde... Um lance que pra mim foi falha do Léo Jardim. Cara, ele chega na bola, toda vez que o goleiro chega na bola, pra mim, se não for um chute muito forte, é uma bola defensável. Ele chega na bola e espalma pra dentro do gol. Vários lances acontece isso. O Léo Jardim chega na bola, encosta nela, mas ela passa da mesma forma. Então assim, não tem condições do Vasco ter um goleiro que tem a mão de alface, a mão mole, que a bola bate e entra. Não, cara, mão firme. Porra, custou os 3 pontos, Então o Vasco ainda vai precisar evoluir muito, vai ser importante, o Paê tá jogando, vai ser importante a volta do Praxedes no próximo jogo, mas o Vasco ainda precisa evoluir muito se quiser sair dessa situação de rebaixamento. Mas quando eu falo evoluir, muito é muito mesmo. O Vasco precisa não ter um segundo tempo tão ruim como teve hoje contra o Bragantino. Pode até jogar mal algum tempo do jogo, algum jogo, mas não pode ser tão ruim ao ponto de, tipo assim, o Vasco dar uma finalização no segundo tempo e o Bragantino chutar, sei lá, 11, 12 vezes. Isso não pode acontecer. Pelo menos o que deu pra gente ver no jogo de hoje é que o Vegetti, centroavante do Vasco, tem aí uma estrela de artilheiro, não pipocou no lance do pênalti. Muitos centroavantes recentemente que vestiram a camisa do Vasco pipocaram em momentos decisivos em cobranças de pênalti. Posso citar alguns aqui para vocês, como o Cano, como o próprio Pedro Raul. O Vegetti hoje não sentiu, fez o gol. Eu ainda sinto também falta no elenco do Vasco de outras opções. Vai ganhar a opção de velocidade do Rossi no próximo jogo, que vai ser importante. O Vasco precisa de um jogador com essa velocidade. Mas é um Vasco que, apesar de ter feito um segundo tempo ruim, como eu falei com vocês, um segundo tempo ali inaceitável para um time com a camisa que tem o Vasco, é um time que a gente ainda consegue, principalmente pelo primeiro tempo, ver que dá para reagir no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco jogar todos os jogos com a coragem que jogou no primeiro tempo hoje,
com a dedicação que os jogadores tiveram no primeiro tempo de hoje, com a vontade de vencer e sem medo do adversário, sabendo que tá vestindo a camisa do Vasco, tipo, mano, eu sou o Vasco da Gama, eu não posso ter medo do Bragantino, tá ligado? Isso que o Vasco tem que pensar, o Vasco tem que ter uma mentalidade vencedora. Se tiver essa mentalidade, dá pra sair dessa situação de rebaixamento. É um pontinho ali que é precioso, até porque eu acredito que os outros times que estão lutando contra o rebaixamento, muitos deles não vão conseguir esse um ponto lá contra o Bragantino. Muitos desses times vão perder lá pro Bragantino. Então, não é um resultado de todo ruim também pro Vasco. Vamos ver então aqui os lances de Bragantino versus Vasco. Começa com essa jogada de perigo do Bragantino. O Vasco inicia bem a partida, mas o Bragantino consegue ter essa situação de gol. 2 minutinhos. Uma coisa que eu percebi no Vasco nesse primeiro tempo foi que o Vasco tentou jogar, tentou implementar o seu estilo de jogo, conseguiu em alguns momentos. É óbvio, você está jogando contra uma equipe também que é bem treinada, como a equipe do Bragantino, que tem bons jogadores, mas o Vasco jogou o seu jogo. Gabriel Peck muito bem nas puxadas de contra-ataque. É um jogador que ainda erra tipo na tomada de decisão, mas é um cara que tem velocidade, é um cara que se dedica, é um cara que, assim, desse time do Vasco é o jogador que mais representa o torcedor dentro de campo em questão de dedicação. Isso é inegável sobre o Gabriel Peck. E também é o único jogador do Vasco, dos pontas do Vasco, de fato ali, que eu espero, sei lá, um passe interessante, algo assim do tipo. De resto, mano, tô falando pra vocês, tá difícil. Aí o pênalti em cima do Verrete. Pênalti muito bem marcado. O Daronco ficou um ano vendo o lance pra marcar um pênalti assim, que era fácil de ser marcado. Pô, o maluco vai só no pé do Verrete. E ele demora um ano, porque gosta de aparecer na televisão, gosta de ficar lá, nossa... Ficou 2, 3 minutos pra ver um lance que era fácil. Sempre é assim pro Vasco, mano. Sempre é assim. Marca o pênalti, o Vasco era melhor nesse momento na partida do que o Bragantino. O Verrete não pipoca na hora do pênalti e faz o gol. Sem pipocar, isso aí. Tá lá, bela batida, tirou o goleiro, né? Bola para um lado, goleiro pro outro. Isso aí, tem que ser assim. O problema rapaziada, que depois que o Vasco faz o gol, o Vasco acaba recuando demais, mano. O Vasco recua demais, o Vasco tem esse problema desde lá, porra, desde a época de Maurício Barbieri. O Vasco faz o gol e acaba recuando muito, mano. Sabe? E os contra-ataques demoram a acontecer. E aí no finalzinho do primeiro tempo, chute do Bruninho, gol. Falo pra vocês que foi falha do Léo Jardim, cara, porque tipo assim, mano, o goleiro chega na bola, cara. Se ele chega na bola, ele tem que tirar, não é possível, mano. Porra. Caramba, mano. Isso faz muita diferença. Um time que tem um goleiro brabo de fato que salva, e um time que tem um goleiro mediano que salva de vez em quando. Isso faz muita diferença. E aí no segundo tempo começa mal demais ali, os dois times não conseguindo dialogar bem o jogo. Só que assim, o Bragantino consegue entrar na partida a partir ali dos 25 minutos do segundo tempo e começa de uma forma ou de outra. Não era o melhor jogo do Bragantino, mas começou a levar perigo ao gol do Vasco. E o Vasco nada de reagir, o Vasco aceitando a pressão do Bragantino. Ramontes faz algumas substituições para mim questionáveis, como por exemplo, a entrada do Galarza na lateral esquerda no lugar do Piton. Você perdeu totalmente o lado esquerdo em questão de construção de jogo, em questão de qualquer tipo de coisa que pudesse acontecer. Você bota o seu lado esquerdo com Galarza e com Figueiredo, a chance de sair coisa boa dali é praticamente zero. Essa é a real. Aí o Léo Jardim quase solta a bola. Isso aí foi pra me matar do coração, mano. Isso daí eu quase morri do coração. Vou falar pra vocês. Aqui não apareceu o lance do Orediano que ele perde o gol, mas eu vou procurar, vou achar pra colocar pra vocês aqui no vídeo. Tem que colocar.
um lance do Orediano que não pode perder. É óbvio, não vou queimar o jogador, não vou falar que, porra, nossa, não tem que mais entrar por conta disso, mas é um lance que o Orediano precisa concluir melhor. Quando tá cara a cara com o goleiro, precisa fazer o gol, porque o Vasco não tá em uma situação de conforto no qual você pode perder uma chance daquelas. É lance pra você matar o jogo, é lance pra você concluir, fazer o gol, correr pro abraço, sabe? Faltou isso hoje no Vasco, matar o jogo no momento que teve a oportunidade, quando era melhor na partida, porque depois ficou complicada a partida, principalmente no segundo tempo que o Vasco não praticou futebol de fato. Ramon Dias depois fez substituição colocando o Puma quase dá um doce incrível ali em um lance no final do jogo, como já é de costume, vai tentar fazer o pé de ferro e perde a bola. Tem várias coisas ainda para melhorar no time do Vasco, mas eu tenho fé que agora o Vasco ganhou do Grêmio, empatou fora de casa com o Bragantino, agora tem que ganhar dentro de casa do Atlético Mineiro, que aí sim a gente vai poder falar, pô, tamo reagindo, tá ligado? Tamo reagindo no campeonato. E aí, não sei, talvez uma possível estreia aí do Paê, não sei como tá fisicamente, não sei quanto tempo vai levar pra ele estrear, mas seria ideal já estrear o quanto antes. Também vai ter a volta do Praxedes e vai ter o Rossi à disposição. Então o Vasco acaba ganhando mais algumas peças para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Comentem embaixo a opinião de vocês sobre esse jogo Vasco e Bragantino. O que vocês acharam? Se vocês concordam com a minha opinião sobre o que eu achei ou não, comenta aí, beleza? Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!